Mateus capítulo 7, estamos estudando o Sermão da Montanha, queridos. E hoje estaremos a partir do versículo 15 até o versículo 23. Um texto muito precioso, muito abençoador, e eu creio que será abençoador para todos nós aqui esta noite. Mateus capítulo 7, versículo 15, é um alerta quanto aos falsos profetas. Cuidado, falsos profetas, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, ou seja, eles vêm disfarçados. Mas por dentro são o quê? Vocês já viram o tamanho, a diferença de um cachorro para o lobo, a diferença do tamanho? É uma coisa horrível, assim. O lobo, ele já tem uma aptidão muito grande para a destruição, mas um lobo devorador ainda, com esse adjetivo ainda. Então são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, qual o final dela? É cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém? Pega a sua Bíblia assim, ó, nesta hora, abraça ela assim, ó. Ora ao Senhor nessa hora para Deus falar ao teu coração através da palavra dele. Pai amado, tua palavra está aqui conosco, diante de nós, estamos abraçados nela. E nosso desejo é te ouvir nessa terça-feira. Por que não? Por que não, Senhor, ouvir tua voz hoje? Por que não o teu ensino, a exortação que seja? Estamos aqui, ó Deus, e desejamos a tua mão, a tua presença, a tua fala. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia. Queridos, a partir desse texto, quero compartilhar com vocês, vinculado aqui a uma temática proposta do Sermão da Montanha, quero abordar esse texto, comentar com os irmãos, falar com os irmãos sobre esse alerta que Jesus nos dá. Imagina um alerta. Vou dar um exemplo. O irmão Rony está sentado aqui na igreja, de repente chega um cara com a jaqueta preta, de couro, e senta ali do lado ali. E eu, como pastor, chego no Rony e falo, Rony, cuidado com esse cara da jaqueta. Eu só digo isso. Irmão, tenho certeza, dessa hora para frente, o Rony ele já vai orar com o olho aberto e o outro fechado. E o alerta que o Senhor nos dá, não é para nos amedrontar, mas para que tenhamos uma atenção redobrada. Devemos ter atenção em relação ao pecado, é ou não é? Há muitas coisas que nós devemos ter atenção. E nessa ocasião, assim, aqui o Senhor nos alerta quanto aos falsos profetas. Porque são lobos devoradores, disfarçados de ovelhas bonitinhas. Em primeiro momento você pensa que é algo bom, algo maravilhoso, algo de Deus, mas que não é. E eu pergunto para os irmãos, será que algum dos irmãos aqui já foram enganados? Alguém aqui já foi enganado por um falso profeta? Não precisa levantar a mão não, mãezinha.
Será que alguém aqui já foi prejudicado? Será que nós temos ao nosso redor pessoas prejudicadas por falsos profetas, afetadas? Então, quero dizer aos irmãos que os falsos profetas ainda existem. Ainda existem. Os mamutes ainda existem, irmão Rony? Os mamutes? Os mamutes não. Os mamutes foram extintos, e assim como os dodôs. É ou não é, Christian? O Christian gosta dessas curiosidades. Mas os falsos profetas não foram extintos, e eles ainda existem, e continuam enganando a muitos. Continuam enganando a muitos. E vou trazer outra informação para os irmãos: eles existem em grande número. Existe falso profeta, mas é muito raro. Eu ouvi falar que tem um lá no Himalaia. Não. Ainda existem, e são muitos, e estão espalhados em muitas igrejas evangélicas. E de outras denominações também. Então isso deixa a gente mais cabreiro, mais desconfiado. Será que na nossa igreja tem algum falso profeta? Será que já pisou algum falso profeta aqui? E se eu disser que já? Teve um cara que chegou aqui uma vez, se apresentando como pastor, e aí a gente fica, não, glória a Deus, você está dizendo que é pastor, beleza, bem-vindo, fica à vontade, mas vamos comer um pouquinho de sal junto. E aí ele já queria logo o microfone, mas a gente com cautela, conversador, que era uma beleza. Aí passado algum tempo, não conseguiu um microfone, nada, era divorciado, casou, descasou e tal. Pouco tempo depois, postando foto no Instagram, na cama, sem camisa, com a namorada sem camisa também. Pode um negócio desse? E assim, em outras situações mais ainda, sim, ainda existem o que exigem de nós cautela. E nas redes sociais, será que existem, queridos? No Facebook, no Instagram. E eu falo aos irmãos, existem em grande número e ainda continuam enganando pessoas. Vocês já viram como é que está bagunçada agora essa questão de vídeo feito com inteligência artificial? Eu vi um cachorro andando de skate, jogava o skate para cima, para baixo, falei, que loucura é essa? Inteligência artificial. Eu mandei um vídeo para a Daiane, assim, na bateria. Não sei se alguém viu esse vídeo específico. Feito com inteligência artificial. Falso. Mas não tem quem diga assim que não era algo real. Muito próximo. E o que tem de idoso sendo enganado por vídeo feito com inteligência artificial. E gente nova também sendo enganado por vídeos com inteligência artificial. E com os profetas a mesma coisa, ainda hoje. Existem muitas pessoas sendo enganadas por profetagens aí, as mais diversas. Agora, quando eu falo da capacidade que eles têm de enganar muitos, eu quero chegar numa conclusão com os irmãos. A grande quantidade de adeptos a um movimento religioso por si só, não significa que seja um movimento bíblico. Não é porque o movimento religioso está dando muita gente, é porque é de Deus. Olha o tanto de gente. Não é por aí, queridos. Como um argumento para provar que algo é de Deus. Teve uma oração de um pastor que eu vi, foi simplesmente algo inacreditável. Eu vou até colocar essa oração do pastor aqui para os irmãos ouvirem, para ilustrar aqui o ensino. Está o pastor na igreja cheia de gente, e ele fazendo essa oração aqui, queridos. Amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas. O poder público do estado do Rio de Janeiro. Eu amaldiçoo desgraçados que são. Sistema judiciário, malditos. Saiu amaldiçoando todo mundo, querido, em nome de Jesus. E a igreja cheia. Tudo normal. Hoje as papagaiadas está tudo normal, queridos. E se eu for passar o vídeo só das papagaiadas que estão acontecendo no seio das igrejas, vamos ter que fazer uma vigília aqui, porque é muito vídeo, é muita coisa acontecendo.
E as pessoas não estão percebendo os falsos profetas. Continuam enganando. Então, assim, a grande quantidade de adesão a um movimento não significa que é porque tem muita gente que isso é de Deus, não, tá, queridos? Então, a gente precisa estar atento a isso. Agora, uma característica do falso profeta, sabe qual é? É que ele parece ser um profeta genuíno. Tem isso também. Porque a nota falsa só engana se ela for muito parecida com a verdadeira. Uma nota de R$3 vai enganar alguém, queridos? A nota de 3 não vai enganar, porque todo mundo sabe que não existe R$3. O que vai enganar é uma nota de 20, uma nota de 50, muito parecida com a verdadeira. Então eles parecem muito que são genuínos. Quem olha aqui fala, cara, esse é um homem de Deus. O pastor Jair está falando, esse é um homem de Deus, pastor. Ele fala em línguas estranhas, ele ora, ele faz isso, aquilo, outro. Pastor, isso é um homem de Deus, pastor. São muito parecidos. Então muitos olham e garantem que é um profeta genuíno. E tem dificuldade de identificá-los como falsos profetas. Eles conseguem ser bastante parecidos com o homem de Deus. Por isso que engana a muitos, porque é muito parecido. A forma de falar e tal, são pessoas articuladas. E fala aos irmãos, às vezes os falsos profetas possuem mais eloquência do que os homens de Deus. Normalmente o estelionatário é o cara mais desenvolvido, é o cara que fala melhor, que lida melhor, que conversa com todo mundo, gente boa demais, e apresenta ali o conto do Paco ali de uma forma tão convincente. Então eu acho isso sério. Porque eles têm, às vezes os falsos profetas são os que têm mais eloquência, e eles têm grande capacidade de quê? Capacidade de enganar, capacidade de convencer. Eles têm essa capacidade de pegar a idosa e arrancar até o último centavo, de pegar o irmão generoso e arrancar até as cuecas dele. Vende tudo e vai vender tudo, e Deus vai dar 100 vezes mais. Mas você tem que dar esse passo de fé e dar tudo, e não pode sobrar nada, e você vai dar até o da passagem, e não interessa. Então, ele tem uma capacidade de ludibriar, tem grande capacidade para confundir. O falso profeta é alguém com capacidade para influenciar, e com capacidade também para destruir, porque ele passa na vida das pessoas, num primeiro momento, anestesia, transmitindo algo aparentemente bom, mas as consequências últimas são negativas, são de destruição, são de decepção. Muitas pessoas hoje estão decepcionadas com a fé evangélica, porque ao invés de terem sido pastoreadas por um pastor, foram pastoreados por falsos profetas, recepcionaram essas falsas profecias e o falso profeta. O falso profeta, queridos, ele é um artista, ele interpreta muito bem o personagem religioso. Ele é um artista, ele é um papagaio que consegue falar com muita fluência. Ele interpreta um personagem no púlpito, com o microfone. E o que acontece do lado de fora da vida dele não interessa. O que interessa é a dinâmica dele no púlpito. E Jesus sabia do poder destrutivo deles, e pelo menos 9 vezes, eu estava lendo a Bíblia, pesquisando, 9 vezes, Jesus fazendo um alerta quanto aos falsos profetas. Não era uma, não era duas, não era 3, não era 4, 9 vezes. 9 alertas. Porque isso causava prejuízo lá atrás e continua enganando a muitos hoje. O Christian foi para o shopping sozinho, com os colegas. E eu fui deixar ele lá, os colegas de colégio. Quando é com os irmãos da igreja, os colegas é tudo crente, né? Mas quando é do colégio, aí a gente... o que eu passei para ele foi o quê? O que eu passei para ele, irmão? Instruções.
Eu não vou poder colocar ele numa caixa, numa redoma de vidro. Eu fui passar instruções para ele como é que faz para viver. Perguntei se ele sabia o meu telefone de cor, ele já sabe o telefone decorado, tem que saber o endereço de casa, tem ou não tem, querido? Tem uma série de informações. Falei para ele não aceitar drogas. Então Jesus ele traz instruções para nós quanto ao poder destrutivo dos falsos profetas. Então Jesus nos dá vários alertas. Jesus não queria que seu povo fosse enganado. E aí ele vai para a prova dos 9. Ô pastor, então como é que a gente vai fazer então para identificar o falso profeta? O falso profeta, como é que faz para identificar? E o próprio Jesus na palavra alerta, orienta e faz uma comparação de folhas e frutos, e pelos frutos você conhece. E eu posso falar uma ilustração, por exemplo, de uma árvore com muitas folhas e pouco ou nenhum fruto, ou pouco ou nenhum fruto. E as folhas, eu queria remeter um pouquinho ao marketing, sabe, queridos? Ao marketing, ao que aparenta ser. E os frutos, o que realmente é. Vocês sabem que Jesus, certa vez, foi até uma figueira em busca ali do fruto, não tinha, só tinha folhas. E Jesus até amaldiçoou a figueira, e a figueira secou e tudo mais. Então, Jesus diz, não, a forma de você identificar os falsos profetas são pelos frutos. As folhas normalmente remetem à aparência. Profetas, normalmente, uma aparência nota 10. É a eloquência, é um discurso muito bonito, muito convincente, é uma pregação muito boa, é uma performance no palco muito boa, é um desempenho no palco, no púlpito religioso. Teve um dia que alguém perguntou para mim assim, pastor Jair, fulano é um falso profeta, é um profeta? O que o pastor diz dele? Aí eu falei, eu só vi a pregação dele. Para eu saber, eu vou ter que conviver com ele no dia a dia. Eu vou ter que caminhar com ele um tempo, vou ter um pouco de sal, vou ter que ver as obras, eu vou ter que ver os frutos. Porque a princípio a pregação foi boa, a pregação foi até bíblica e tudo mais, mas para eu dizer a respeito dele, eu vou ter que ver os frutos dele. Agora, frutos remetem à comprovação da essência. E que todos nós produzimos frutos. Todos nós produzimos frutos. Frutos bons ou frutos maus. E os nossos frutos, de fato, demonstram quem nós somos. Os frutos demonstram quem o profeta é. Agora, para conhecer o profeta, precisa de tempo. Para se tornar batista independente, irmão Rony, tinha aí que ficar 2 anos em uma igreja batista independente. Por exemplo, veio um pastor de outra igreja, veio congregar com a gente. Para ser recebido na ordem dos pastores, além dos procedimentos de adaptação denominacional, tinha que ficar 2 anos congregando na igreja, para só depois a igreja poder pedir o recebimento. Só que na última convenção, nossa última assembleia da UMB, decidiu aumentar esse prazo para 3 anos. E agora, se um pastor, se o Hernandes Dias Lopes vem ser pastor aqui na IBN, ele vai ter que ficar 3 anos aqui, sendo acompanhado, não que ele não possa desempenhar funções, mas para ele ser recebido no quadro de pastores vai demorar 3 anos. Por que isso? Por decepções passadas, em que pessoas com pouco tempo de igreja eram alçadas ao pastorado e depois de algum tempo decepcionavam. Uma decepção que não teria acontecido se tivessem comido um pouco mais de sal juntos, se tivesse demorado um pouco mais de tempo, porque o tempo é um fator importante para você conhecer quem realmente é alguém.
Então, para conhecer o profeta, os frutos do profeta, você precisa de tempo e você também precisa de uma certa proximidade para conhecer quem é a pessoa. Porque de longe, todo gato é pardo. Coelho e lebre, você não sabe a diferença. Até hoje eu não sei, qual é a diferença de coelho para lebre? Tem diferença, irmão William? Então você não sabe se é um coelho de longe, você tem que chegar pertinho. Então é necessária essa proximidade. E aí, irmãos, eu quero puxar brasa para a nossa sardinha, porque nesses 24 anos de ministério pastoral, eu nunca tive dificuldade de chamar o povo para perto de mim, para perto da minha casa, para ficar dentro da minha casa comigo, para jogar bola comigo, para jogar dominó comigo, para pescar comigo, que eu nem gosto de pescaria, mas algumas vezes eu já fui. E quando vocês tiverem contato com os irmãos de Braslândia, da igreja que eu pastoreei, eles vão dizer, não, conheço o pastor Jair da casa dele, pastora daí nós fazia bolo junto e tudo mais. Porque tem profeta que você ama ele quando conhece ele de púlpito, mas na hora que vai conhecer pessoalmente, é a decepção. Porque você vai ver aí as obras de fato, porque existem frutos que você só conhece quando está pertinho. Então, para conhecer os frutos do profeta, demanda proximidade, tempo, proximidade e uma ótica bíblica. Tem gente, queridos, que enquanto você só vê ele no púlpito, talvez você pode questionar o discurso. Não, é uma pregação bíblica ou não está bíblica, tal corrente teológica, tal, mas existe algo que você só vai conhecer se você conviver, se você estiver no dia a dia com essa pessoa. Então, demanda ainda tempo, proximidade e um olhar bíblico, uma ótica bíblica. Agora, em relação aos frutos, existem os frutos bons, os frutos maus para conhecer uma pessoa. Eu quero falar de alguns frutos maus que indicam um falso profeta. E o primeiro que eu coloco aqui é a ganância. E normalmente toda a teologia do falso profeta, no frigir dos ovos, tem um envelope, tem um Pix, tem uma conta bancária, é um dinheiro que estão querendo arrancar do povo. Normalmente, pode prestar atenção, queridos, no frigir dos ovos estão querendo se beneficiar financeiramente das pessoas. Outro fruto mau do falso profeta é a sede por poder, por influência. Outro fruto mau, a soberba, o orgulho. Irmãos, todo pastor genuíno, bíblico, que aprende com Cristo Jesus, aprende a ser servo. E eu sempre aprendi desde pequenininho com minha mãe, que o pastor tem que ser o mais servo da igreja. Aquele que serve. E eu particularmente não vejo que se coaduna com a conduta do pastor, os pastores serem as pessoas mais orgulhosas e as mais soberbas da igreja. Não entra na minha cabeça. Um Jesus, quando nós temos um Jesus que lavava os pés dos discípulos. Quando vejo os pastorzão com aquele tanto de anel, com aquela pompa, aquela coisa, quem diz assim, está chegando um poderoso chefão. Rapaz, Jesus não agia dessa forma. Agora o orgulho e a soberba é característica do Satanás. O egoísmo, a indiferença em relação ao próximo. E aí existem, quando falo de obras más, dos frutos maus, a gente vai falar das obras da carne, como prova dos 9. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, diz Gálatas 5,19, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos bons, exibidos no cotidiano, são comportamentos semelhantes ao de Cristo Jesus. E tem um teste que é muito relevante. É nessa condição, como Jesus agiria? Se Jesus fosse um pastor que estivesse agindo nessa condição, se Jesus estivesse na condição dessa pessoa, Jesus agiria dessa forma?
Será que Jesus agiria assim? Então, os frutos bons são comportamentos semelhantes ao comportamento de Jesus Cristo. E Gálatas 5, 22 a 23, fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E eu falo aos irmãos, o falso profeta, normalmente, ele enfatiza muito mais os dons do Espírito do que os frutos do Espírito. E ele tem muito mais pirotecnia, muito mais fogo de artifício nos dons do Espírito do que nos frutos do Espírito. Enquanto, na plataforma, no púlpito, os frutos do Espírito é no cotidiano, é de segunda a sexta-feira, com seus colegas de trabalho, no seu cotidiano. E a pessoa mais apta para dizer que fulano é um profeta, fulano é um homem de Deus, são as pessoas que trabalham contigo no seu cotidiano. É o seu vizinho, é o seu colega de trabalho, o seu chefe, o seu funcionário. Quando chega o seu funcionário e diz que você é homem de Deus, quando chega o seu vizinho que mora do teu lado 15 anos e esse diz que você é homem de Deus, é porque realmente você é. Porque são pessoas que estão acompanhando as suas obras. E Gálatas fala de andar no Espírito, e eu acho muito relevante isso, uma ênfase maior em andar no Espírito do que em cair no Espírito. Existem muitas pessoas que têm essa preocupação de cair no Espírito, enquanto outros, em um momento no seu cotidiano. E muitos vão dizer, Senhor, mas nós não expulsamos demônios, nós não falamos em línguas, nós não profetizamos em teu nome, e não realizamos muitos milagres. Irmãos, imagina que o pastor Jair traz esse cara aqui para pregar aqui na igreja. Ele profetiza, ele expulsa demônio e realiza muitos milagres. É tudo que o pessoal quer, é ou não é, Marlete? É tudo o que a imprensa quer, o que a mídia quer, o pessoal da publicidade quer. Aí Jesus diz, não direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que não têm os frutos do Espírito, que têm as obras da carne, afastem-se de mim. E aí finalizo no último versículo, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Sejam prudentes. Seja prudente, Marlete. Porque tem muita mulher que chega aí com sapateado, com a rajada de línguas estranhas, e querendo profetizar 1000 coisas na tua vida, e ali ou é carne, ou então chega a ser espírito maligno, que diz que tem 3 profecias, tem a de Deus, tem a da carne e tem a do Satanás. São de 3 origens diferentes, e nós precisamos estar atentos a isso. Teve um culto que eu tive que interromper. Um cara que começou a profetizar. 2 vezes eu tive que fazer isso, queridos. De interromper pessoas profetizando. Uma vez num culto familiar na Vendinha, e uma vez num culto lá em Braslândia, num culto de terça-feira lá na nossa igreja. Já teve muitas vezes pessoas falarem, tanto falando em língua, seja profetizando, e eu em paz. Mas teve vezes eu tenho que interromper. Isso de fato... Ainda existem muitas pessoas religiosas, e às vezes pessoas aparentemente boas. Era um outro tópico que eu ia avançar, que eu não avancei aqui. Era, o falso profeta, ele sabe que é falso profeta? Porque às vezes na mente dele ele não é, ele pensa que é um profeta correto. Às vezes ele está enganado, enganou a si próprio. Está sincero e sinceramente enganado, mas não deixa de estar enganado pelo fato de ele estar sincero. Está sinceramente enganado. E cabe a nós termos a prudência da serpente. Falou, olha, infelizmente isso daqui... O cara é até gente boa e tudo mais, mas isso aí não é de Deus não. E eu não vou me aproximar dessa bagunça aqui, que isso aqui não é de Deus não. Então precisamos dar cautela. Quero fazer uma oração com os irmãos agora. Pai amado, oro pelos meus irmãos da nossa igreja. E por esse que está ouvindo essa pregação em casa.
Ora, ó Deus, para que os que aqui estão não sejam enganados, que nós não sejamos enganados por pessoas que aparentemente são boas, que aparentemente são religiosas, e não estão levando o teu evangelho genuíno, ou estão levando, Senhor, trazendo confusão. E Jesus, tu nos tenta alertar por tua palavra, Senhor, nos alerta tantas vezes. Por isso, Senhor, que o teu povo seja como a serpente, nesse quesito especificamente, prudente, cauteloso, olhos vivos, para perceber o engano maligno, Senhor, em dias de muita confusão religiosa, em dias de muitos vídeos de igrejas e pregadores os mais diversos, que tenhamos, ó Deus, sabedoria para distinguir, Senhor, e para orientar os irmãos ao nosso redor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui a partir de hoje vão ser mais cautelosos? Diga assim, amém. Se eu desse oportunidade para os irmãos falar agora dos falsos profetas que já cruzaram o nosso caminho, nós ia passar a noite toda aqui falando, era ou não era, queridos? Por isso, irmãos, estejamos atentos. E para conhecer o homem de Deus precisa de tempo, tá? O Rony me conhece, tem quantos anos que você me conhece, Rony? Quanto tempo? 1 ano, tem que começar o junto. O Hélio Arcanjo que está lá na porta, agora que ele está me conhecendo, depois de 5 anos, assim. Lógico que uma pessoa experiente, seja para o bem e para o mal, a gente precisa de tempo para conhecer, ver as obras, comer sal para. Então a gente não pode se precipitar, nem pensar mal a respeito de uma pessoa, e nem às vezes pensar bem demais. A gente precisa conhecer.